Meus prezados, de volta a Romanos capítulo 5, analisemos agora a partir do versículo 18. Portanto, mais uma vez, mais um portanto aqui, né? Paulo, ele gosta de, na medida em que ele vai falando, ele vai explicitando, né? Ele fala uma coisa e depois ele se ocupa em explicar aquilo que ele afirma, né? E vai fazendo isso o tempo todo. Portanto, assim como por uma só ofensa, de novo, olha só, uma só ofensa, ele reitera isso, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. O juízo para a condenação veio de quantos? De todos os pecados dos seres humanos? Não. Veio de uma só ofensa. Ofensa de quem? Ofensa de Adão. Ofensa de Adão, pelo amor de Deus. Paulo tem que ficar repetindo isso. Por que ele repete isso? É como se Paulo estivesse diante de nós agora e dissesse, olha, não se esqueçam disso pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês podem esquecer de tudo, menos disso. Menos disso. É pela ofensa de um, é pelo pecado de um, é pela transgressão de um, que a morte sobreveio, a condenação sobreveio, o juízo sobreveio. É por conta de um. Um. Acabou com tudo. Entre aspas, né? Então ele reitera isso mais uma vez. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, olha só que coisa maravilhosa esse texto, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Um só ato de justiça. Se por uma só ofensa, um só pecado, uma só transgressão, veio juízo, veio condenação sobre toda a humanidade, aí ele equipara as coisas dizendo o seguinte, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Um só ato de justiça. E aí, meu irmão? E aí? Será que para eu ser salvo, especialmente agora nos últimos dias, quando se conflagrar aquele panorama em que a besta do Apocalipse domina, em que o anticristo domina, besta e anticristo uma coisa só, eu precisarei guardar o sábado, porque se eu não guardar o sábado eu não serei selado, e não selado eu não serei salvo? Será que quando este panorama se conflagrar, se configurar de forma real e atual na terra, eu terei que guardar o sábado para alcançar a justiça de Deus e, portanto, a salvação? Será que é assim como a teologia da Igreja Adventista afirma? Ou será que eu devo acreditar no que o apóstolo Paulo diz, que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida? Essa graça a qual Paulo se refere aqui não é uma oferta. É algo que chega, que alcança e que se torna atual na vida daquele a quem ela alcança, gerando, produzindo vida, vida eterna. Não é apenas uma oferta de graça que Deus, como a teologia fajuta da Igreja Adventista preconiza. Deus está ofertando a sua graça. E ainda tem muitos ainda que dizem o seguinte, olha, está vendo aqui como a salvação é para todos, não existe esse negócio de eleição? Porque o texto está dizendo, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Todos quem, cara pálida? Quem são esses todos aqui? É todo ser humano, individualmente da face da terra? Ou são aqueles sobre os quais a graça de Deus se tornou abundante? Como aqui no verso 15, olha.
Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muitos. É sobre estes que essa graça se tornou abundante, que esse ato de justiça que simboliza, que representa a graça de Deus, atinge a todos. Esse todos é esses aqui, que foram atingidos, esses muitos que foram atingidos pela graça de Deus, para a justificação que dá vida. Porque, do contrário, cara pálida, você teria que admitir forçosamente que todo ser humano da face da terra vai ser salvo. Porque esse ato de justiça que alcança esse todos aqui, ele dá vida, ele salva. E aí, cara pálida, todos serão salvos? Todo e qualquer ser humano vai ser salvo? Ou onde é que o texto aqui está falando de oportunidade? Não, Deus está dando oportunidade de salvação para todos. Onde é que o texto, pelo menos de forma subentendida, já que ele não explicita isso, onde é que o texto está falando ou está fazendo esse tipo de assunção, esse tipo de afirmação? Como é que nós podemos trazer essa implicação fajuta para o texto aqui, hein, cara pálida? É um só ato de justiça. Se você considera Deus injusto por imputar a você o pecado de Adão, através do qual você morre, todos nós morremos, se você acha isso injusto, você tem que achar injusto também ser salvo pela justiça de um só homem, que é Jesus. Você também tem que considerar isso injusto, porque não é a sua justiça. Se são os seus pecados que trazem morte e condenação sobre você mesmo, um primeiro plano, como considerar justo a justiça de um homem? Eu não participei dela, eu não fiz nada para merecê-la, é de graça, é dom gratuito. Como é que ela pode me alcançar? De forma justa, como você preconiza. Hein, cara pálida? Isso aqui é evangelho. Quem aceita a palavra de Deus como ela está aqui é abençoado, extremamente abençoado, com a consciência de que, meu Deus, eu já estou salvo. Eu já fui justificado. Por conta do que mesmo? Porque eu criei nesse Senhor Jesus Cristo maravilhoso. Eu já fui justificado. Não é? Aí vem o adventista de não, mas se fosse assim era bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade se for assim. Eu queria entender esse evangelho da igreja adventista. Eu queria entender esse evangelho. E agora eu faço uma observação a todos aqueles que se sentem incomodados aqui quando eu falo da teologia adventista. Eu estou aqui para falar da teologia adventista. Eu jamais vou deixar de falar dessa teologia, que é fajuta, é corrupta, é mentirosa. Se você se sente incomodado com isso, vá procurar outro canal. Procure outro canal para se informar da palavra de Deus. Eu estou aqui por conta da igreja adventista, é por isso que eu estou aqui. Eu estou atrás dessa gente de Deus que está lá dentro da igreja adventista. Não para tirá-los de lá, mas para revelar a eles um evangelho que eles ainda não conheceram. Um evangelho que eles não conhecem. O verdadeiro evangelho. Que eles permaneçam lá, mas que permaneçam conscientes de que já estão salvos. Não são salvos por serem adventistas, mas apesar de serem adventistas. Não são salvos porque estão fazendo parte de uma suposta igreja verdadeira ou igreja de Deus na terra, coisa que a igreja adventista não é. Estão salvos porque creem em Jesus Cristo. E por crer em Jesus Cristo, Deus derrama graça sobre eles, que é a própria justiça desse Cristo no qual eles creem. Eu vou encerrando aqui mais um vídeo. No próximo vídeo, nós vamos analisar o versículo 19 do capítulo 5 de Romanos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.